questão número 8 é sobre polinômios e números complexos. Olha só, as raízes desse polinômio aqui, 1 mais z, mais z2, mais z3, mais z4, mais z5, mais z6, mais z7, quando representadas no plano complexo, formam os vértices de um polígono convexo cuja área é... Claro que você tem que desenhar essas raízes, né? As raízes desse polinômio aqui. Certo, então eu vou apresentar aqui uma história que mostra a origem disso aqui. Olha só, lembra lá no início, quando você estudou fatoração pela primeira vez, que você aprendeu isso aqui? Você aprendeu isso aqui, diferença de quadrados. Isso aqui é x mais y, que multiplica x menos y, né? Claro, todo mundo aprende isso aqui, lá quando está no 7º ano. Só que isso aqui vai um pouco mais longe. Por exemplo, isso aqui, muita gente aprende, mas esquece, ou muita gente não aprende, né? Isso aqui é diferença de cubos. Aqui você tem diferença de quadrados e aqui você tem diferença de cubos. Como é que é isso aqui? Isso aqui é x menos y, que multiplica. O que vai ficar aqui entre parênteses? x2 mais xy mais y2. Não é isso? Claro, só você multiplicar aqui o x e o y, aplicar a distributividade, vai cancelar todo mundo, só vai sobrar o x3 e o y3, certo? Tá, vamos então fazer isso aqui com o y igual a 1, só para ficar mais fácil a demonstração. Olha só. Se você tiver x3 menos 1, isso aqui é a mesma coisa que, fazendo o y igual a 1, isso aqui vai dar x menos 1, que multiplica, aqui vai ficar o quê? x2 mais x mais 1. Olha como é que isso aqui parece a nossa expressão. Só que isso aqui, essa relação, vai muito mais longe. Por exemplo, quem é x4 menos 1? x4 menos 1 é o mesmo princípio. A gente vai ter aqui x menos 1 e aqui entre parênteses vai ficar x3 mais x2 mais x mais 1. x5 menos 1 tá aí x8 menos 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá, todas essas coisas aqui, muitas vezes são apresentadas lá no 7º, 8º, 9º ano, e às vezes não. O que é interessante, se você olhar agora em complexos, mas usando essa relação, vamos fazer z a 8 menos 1 é igual a z menos 1, que multiplica a expressão do problema, que é a mesma coisa que tem aqui, só colocando z em vez de x, né? Claro, o x pode ser um número complexo também, não tem problema nenhum. Então, olha só, se você obrigar z8 menos 1 a ser igual a 0, quer dizer, para encontrar as raízes disso aqui, isso é a mesma coisa que falar que isso aqui é igual a 0. Ou seja, z menos 1 é igual a 0, ou então isso aqui é igual a 0. Portanto, as raízes desse polinômio aqui do problema, elas são as mesmas raízes de z a 8 menos 1, só que tirando o 1, né? Essa raiz 1 aqui a gente tira. São 8 raízes ao todo. Você tem uma raiz aqui e 7 raízes aqui. Então vamos desenhar essas raízes. Olha aqui, vou só fazer um esboço. Quem são as raízes de z8 menos 1? Se você obrigar z8 menos 1 é igual a 0, você vai encontrar as raízes oitavas da unidade. Quer dizer, z é igual a uma raiz oitava da unidade. E você sabe que a raiz enésima de um complexo, isso dá n valores. Quem são essas 8 raízes oitavas aqui? São essas. Então, esses 8 pontos aqui são as raízes oitavas da unidade, que elas estão também distribuídas ao longo desses dois polinômios. Você tem o z igual a 1, que é a raiz dessa parte, z igual a 1. Então, a gente tem esse aqui. E as outras 7 raízes são essas, são as raízes desse polinômio aqui do problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então, olha, as raízes desse polinômio, quando representadas no plano complexo, formam os vértices de um polígono convexo, cuja área é... Como é que é esse polígono convexo? É isso aqui, ó. Nós temos aqui um octógono regular, não é isso? Com esse raio aqui valendo 1. E aí a gente exclui esse vértice, ficamos somente com os outros 7 e temos que calcular a área desse polígono aqui, que é um heptágono. Certo, então a gente tem que encontrar a área desse polígono. Olha, o jeito mais fácil aí é dividir ele em triângulos, não é isso? Você pode dividir isso em triângulos de várias maneiras. A mais óbvia seria pegar esses triângulos aqui assim, ó. Bom, quantos triângulos desses aqui nós vamos ter? Vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos com esse formato. Então vamos ter 6 triângulos. Olha só, a área de cada triângulo desse, a gente pode calcular desse jeito aqui, que é tranquilo. Se você tem um triângulo de lados B e C e um ângulo alfa entre eles, a área desse triângulo é 1 meio de BC seno de alfa. O seno do ângulo entre eles. E aqui nós temos ângulos de 45 graus. Então a área de cada triângulozinho vai ser 1 meio de... Aqui o raio é 1, né? 1 vezes 1 vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Tá, então isso aqui são as áreas desses 6 triângulos. Agora, tem ainda esse 7º triângulo aqui, que é diferente. Esse a gente pode calcular a área desse jeito também, né? 1 meio de BC seno alfa, com alfa igual a 90 graus. Ou então você faz logo cateto vezes cateto. Então você vai somar aqui 1 meio de cateto, que é 1, vezes o outro cateto, que é 1. Então 1 meio de 1. Quanto é que deu isso aqui? Olha, aqui vai dar para simplificar por 2. Então isso aqui é 3 raiz de 2 sobre 2 mais 1 meio. Que é a mesma coisa que 3 raiz de 2 mais 1 sobre 2. 3 raiz de 2 mais 1 sobre 2. Olha aqui, 3 raiz de 2 mais 1 sobre 2, está aqui, ó. 3 raiz de 2 mais 1 sobre 2. Resposta correta, letra D de delta.